Oi, boa noite. Eu sou a professora Persília e hoje eu vim aqui para a gente estar falando sobre o ProEja, né, a nossa disciplina. Na verdade, eu tive um contato com o EJA ainda bem criança, quando na minha família eu iniciava os anos iniciais, eu já iniciei também com 8 anos, e as minhas irmãs mais velhas, elas não tinham ainda o ensino fundamental, então elas fizeram o EJA. E eu, muito curiosa, assim que eu aprendi a ler, eu já comecei a ler os livros delas. Então eu fazia primeiro, segundo ano primário, né? E elas já estavam fazendo o segundo ano, terceiro e quarto, como era a EJA, né? Fazia disciplinas juntas, né? Eu tinha duas irmãs mais velhas que estudavam, né? Já eram jovens. E assim, eu fui tendo bastante contato com os livros, o conteúdo, né? O material programado do EJA. Então eu acabei conhecendo muita coisa do EJA bem cedo. E assim, conforme minhas irmãs iam estudando, eu ia com o meu conteúdo da minha escola, né? E eu ia pegando os livros delas, eu achava interessante, era meio diferente a disciplina, né? Porque o conteúdo do EJA é diferente a aula do EJA, né? Para a aula dos anos iniciais, do ensino fundamental, né? O conteúdo, ele acaba sendo um pouco mais, né? É uma linguagem diferente, né? Do que as crianças costumam aprender, né? E então eu fui tendo esse convívio com o EJA. E depois, como professora, né, eu também até fiz um relato sábado, falando que eu dei aula para o EJA, foi um mês só, mas eu dei aula para o EJA na cidade que eu morava, e eu também fui professora do Enseja. Então eu acabei tendo um certo conhecimento, uma certa vivência, né? Aí agora, nesse conteúdo, eu li os 5 textos que foi passado, e é um assunto que eu gosto bastante de falar sobre o EJA, né? Então, o que eu entendi desse primeiro texto? O primeiro texto eu fiz um resumo aqui, eu achei bem interessante. Na verdade, eu gostei de todos, mas para não ficar muito longo, né? Eu fiz um resumo. E o primeiro, ele fala da formação de educadores de jovens e adultos. Fala sobre o 5º Seminário Nacional. Esse seminário aconteceu, né? Era uma base de pesquisa que teve a continuidade em 2011, mas ela iniciou em 2009. É uma pesquisa que fala sobre a relação entre a especificidade da educação e de jovens e adultos, né? Aí qual que era o objetivo dessa pesquisa, né? Tem um relato de escolas, né, que foram fundadas. O objetivo foi analisar os aspectos entre 4 propostas de EJA, onde que fala do projeto do Zé Peão, que foi criado em 1991, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Se deu essa necessidade porque o sindicato observou que esses trabalhadores, eles não tinham muita escolaridade. E eu acredito que foi uma coisa muito bacana, né? Porque o sindicato teve esse olhar, né? Porque às vezes tem uma mão de obra, mas às vezes é uma mão de obra que precisa de mais uma qualificação. Porque tem muitas pessoas que elas têm mais capacidade, né? Mas talvez não tenha iniciativa de ir lá, de estudar, de seguir em frente, né? E o sindicato viu esses trabalhadores, né? Foi onde que fundou esse projeto, que é o projeto Zé Peão, né? Esse projeto foi criado, né, em Paraíba. E foi bacana esse projeto, porque nesse seminário falou desse projeto, falou também do projeto Paranoá, criado em Brasília, né? Que o de Brasília foi criado pela comunidade, a comunidade que se estabeleceu nas margens do Lago do Paranoá, né? E aí essa comunidade, observando também que acontecia muito, né, de não terem a escolaridade completa, né? E os próprios moradores criaram, né, dessa comunidade, criaram esse projeto para estar levando, né, o conhecimento educacional para esses moradores. E como que se deu esse projeto? O projeto Zé Peão são professores que eles têm a carga horária de 20 horas semanais e eles recebem uma bolsa, né, sobre esse projeto que desenvolve. Então,
é um apoio, essa bolsa é um incentivo a mais, é bacana, né? E o projeto Paranoá, né, são os próprios moradores que dão aula para a comunidade, né? E tem aí fala sobre o terceiro segmento, que é uma escola de Minas Gerais, onde que aconteceu a educação de Minas Gerais, ela foi criada porque os funcionários lá da instituição, muitos deles não tinham o ensino fundamental e eles que foram reivindicar que a instituição formasse, né, eles, porque eles trabalhavam numa instituição de ensino, sendo que eles não tinham ensino fundamental. Então, a instituição, ela entrou com esse projeto, onde os alunos de licenciatura dão aula para esses funcionários da instituição, né? É um projeto também bem bacana que aconteceu, né? E aí, no segundo texto, fala sobre a andragogia, que são os pressupostos que orientam a educação em adultos em diferentes culturas e diversos escritores ou pensadores econômicos, sociais, religiosos, culturais. Nós percebemos também, tipo assim, a educação, a indígena, quilombola, né? Tem a educação de presídio. Eu trabalhei numa escola aqui no Mato Grosso do Sul, não é aqui em Três Lagoas, onde que tinha essa educação voltada para presídio, né? Voltada para cultura indígena. Então é esse EJA para esse tipo de pessoas, né? De outra cultura, né? Ou de outras religiões. Gente, eu vou cortar o vídeo para não ficar muito extenso e eu volto a falar no assunto no próximo vídeo.